você, Tribuna Livre chegando, segunda-feira, 28 de abril de 2025. Mês tá acabando, hein, gente? Correria esse ano, eu tô achando, você tá achando também? Eu sou Juliana Lima e vamos juntos até o meio-dia. Lembrando que você pode acompanhar o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral. Fazer um convite também para você entrar lá no Instagram, fazer parte das nossas comunidades. Gente, tá só subindo, hein, gente, a quantidade de seguidores no Instagram. É importante você participar. Entra lá no @Rádio América Oficial, no @TV Horizonte Oficial. Comigo, Suelen Ogando. Bom dia, Suelen. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão conosco nessa manhã. Olha, segundou e vocês já sabem, né? Segunda é dia de falar de meio ambiente aqui no Tribuna. Nós vamos receber daqui a pouco o professor Daniel Neri, gente, que ele é professor, né? E ele é do Instituto Federal de Minas Gerais, lá do campus Ouro Preto. E hoje é o Dia Mundial da Educação, você sabia? Pois é, gente. E hoje é uma data que ela é lembrada por causa do fórum realizado lá em Dakar, em Senegal, lá na África, lá em 2000, onde vários líderes, cerca de 164 países, firmaram esse compromisso para com a educação pelo mundo, né, gente? Lembrando que educação é um direito de todos, não é mesmo? E lembrando que você é o nosso convidado especial aqui do Tribuna Livre, como? Participando com a gente. Manda sua mensagem aqui no 994122179, nosso WhatsApp aqui do ouvinte, você já conhece. Mandar um abraço, meu querido José Jorge Pereira, lá do Eimar, já tá mandando bom dia aqui pra mim, pra Suelen, viu? Responde pra gente. Manda seu abraço também, manda seu bom dia, mas responde pra gente. Dia Mundial da Educação. O que você acha que falta pra gente ter uma educação de qualidade para todos, né, gente? A gente sabe que educação é o que muda, né? O mundo é o que move tudo. Sem educação, as pessoas fazem escolhas piores, as pessoas são manipuladas. A vida fica muito restrita naquela caixinha, né? Quando a gente estuda, quando a gente vai atrás, quando a gente procura uma carreira, né? Mesmo que você faça uma universidade e você não trabalhe com isso, a gente sabe que a universidade abre a cabeça das pessoas. Então responde lá pra gente. O que você acha que falta para que todas as pessoas tenham uma educação de qualidade? 994122179. Tô aguardando aqui sua mensagem. É, gente, olha, e o tempo tá esquisito, viu? Ontem um calor e hoje o tempo tá nublado. Vamos saber como é que vai ficar a meteorologia para essa semana com o meteorologista Claudemir Azevedo. Ele detalha pra gente, vamos ver. No decorrer desta semana, uma frente fria avança pelo litoral da região sudeste do país e, com isso, aumenta a instabilidade sobre todas as regiões do estado de Minas Gerais. Assim, o céu fica nublado com pancadas de chuvas, principalmente à tarde, em todo o estado de Minas Gerais. A temperatura mínima é de 12 graus na região sul de Minas Gerais, máxima de 35 graus no norte do estado. Em Belo Horizonte e toda a região metropolitana, neste início de semana, céu nublado com pancadas de chuvas. A partir da próxima quarta-feira, a tendência é de redução das chuvas e declínio de temperatura. Então vamos ter aí em Belo Horizonte, nesta segunda e terça-feira, céu nublado com pancadas de chuvas, temperatura máxima de 28 graus. E a partir da próxima quarta-feira, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuvas e a temperatura em declínio, ou seja, temperatura máxima de apenas 23 graus na capital e mínima de 14 graus em Belo Horizonte. 23 graus já dá para você tirar sua bota de couro aí do armário, né? Seu casaquinho, 23 graus vai detonar mais ainda a garganta do povo, né? Por falar nisso, essas oscilações do tempo, né? Outono aí, tem um recado para você da Sociedade Mineira de Otorrinolaringologia. Vamos ouvir. Olá, eu sou Rafael Goulart, presidente da Associação Mineira de Otorrinolaringologia, e hoje nós vamos falar um pouco porque agora, na estação do outono, a nossa saúde fica tão prejudicada. Durante essa estação, há uma queda importante da temperatura e da umidade do ar. Consequentemente, as nossas mucosas ficam mais sensíveis e isso também favorece a proliferação de vírus e bactérias. Como consequência, temos a partir dessa época do ano um aumento importante das crises de rinite, resfriados, gripes e sinusites. Mas o que pode ser feito para a gente minimizar esse estrago? É super importante a gente se manter hidratado. Manter hidratada a nossa mucosa nasal, fazendo sempre a utilização do soro fisiológico. Pode ser em spray, pode ser em jato, pode ser a própria garrafinha, desde que se esteja lavando. E também, extremamente importante, a hidratação. Recomenda-se, em média, 2 litros por pessoa, mas isso varia de acordo com o tamanho e com o peso. Lembre-se de se hidratar.
Muito importante também, lavarmos as mãos, cuidados com álcool, uso de máscara sempre que tivermos sintomas respiratórios, lembrarmos sempre de quando for tossir ou espirrar, utilizar o antebraço e nunca as mãos. E vamos aproveitar que estamos com a campanha de vacinação de gripe pelo Ministério da Saúde e vamos todos nos vacinar. Com essas medidas, vamos conseguir passar por essa época com menos problemas. E quando você começar a sentir dor ou incômodo na garganta, coriza, nariz entupido e uma febre baixa, descanse, se hidrate e faça uso dos antitérmicos comuns que você já tem o costume de utilizar. Agora, se essa tosse começa a persistir por mais de uma semana, começa a ter uma febre alta, que é aquela febre acima de 39 graus, ou começar a apresentar cansaço, falta de ar, esses são sinais de alerta de que você deve procurar o atendimento médico de urgência. Vamos seguir essas dicas e me siga no Instagram, @RafaelGoulart_Otorrino, para a gente se prevenir melhor. Maravilha. Ó, mandar um abraço pro povo aqui que já tá falando com a gente. A Rosângela lá do Vista Alegre tá dizendo: ô Juliana, bom dia. Está péssima a educação. Ao meu ver, a galera está indo pra escola por ir, né? Não aprende nada. Ou vai para conversar, fumar drogas ou vender. Eu sei porque eu estudo à noite, é horrível, é muita conversa, não respeito o professor, é briga na sala, só Deus, viu? Abraço para nós aí, Juju. Ô, Rosângela, do bairro Vista Alegre, muito obrigada pela sua participação, né, gente? Realmente, educação à noite é resiliência, né, Rosângela? Sei como é que é, não é fácil, não. A Maria dos Humildes, lá do bairro Vista do Sol. Ô, Maria, lá perto de mim, hein? Tá dando aqui, bom dia, Juliana e Suelen. Deus abençoe vocês. Amém, viu? Muito legal. Querido Antônio Marcondes, também aqui dizendo: ô, Juliana, Suelen, aquele abraço. Antônio Marcondes, lá de Nova Lima. Ô, Antônio, vai esfriar aí, hein, quarta-feira, hein? Nova Lima, gelada, hein? Antônio tá dizendo aqui: bom dia, segunda-feira, nova semana. Uma boa semana para nós. Amém. Que ela represente, que ela seja repleta de alegria, amor e prosperidade. Que Deus nos abençoe. José Jorge, já falei aqui. Ô, Avelina, você tá sumida, hein? Me conta aqui como é que tá seu tratamento lá com o doutor Eduardo Leite. Ô, gente, eu fico sentindo falta de vocês quando vocês não mandam mensagem aqui pra mim, tá? Então manda lá. Cleidmar, minha querida. Flávia Santos, lá de Londres, tá sumida também, tá? As minhas Sônias queridas. Sônia Rezende, Sônia Maria, lá do Palmital. Cadê vocês, gente? O que tá acontecendo? Manda mensagem aqui, 994122179. Eu sei que tem muita gente que ouve o programa que não tem tempo também de mandar mensagem, que esse horário é corrido, né? A gente sabe disso. Então, meu abraço, meu beijo para todo mundo. Inclusive, para minha tia Nilza, que sempre escuta o programa. Ela e meu tio Vicente lá e fala: ô, Juliana, de vez em quando você lembra, manda um abraço para mim, tá? Juliana, vou mandar um abraço também, Pode então. mandar, uai. Caravana Vespasiano, minha família toda lá de Vespasiano, né? Meus tios avós, enfim. Gente, um beijo aí, vespasianenses. Tem que mandar um abraço pro povo. Ah, Marcelo de Matos apareceu aqui. Eu chamo o povo, eles aparecem, ó. Marcelo de Matos tá dizendo: bom dia, meninas. Vocês fazem parte da minha família. Paz e bem, educação deveria começar com a valorização do professor, mas é uma profissão em extinção. Em geral, nós professores trabalhamos por amor. Ô, Lucilene França, lá de Ribeirão das Neves, manda para mim sua mensagem também aqui sobre educação, tá? Para você que nos acompanha na TV Horizonte, Suelen chega com as principais capas dos jornais do país. De volta com o nosso Tribuna Livre, segunda-feira, 28 de abril de 2025, gente, ó. Seguimos acompanhando todas as atualizações sobre a morte do Papa Francisco e definições do conclave. A repórter Suzane de Oliveira, da Agência de Notícias da França, traz as últimas informações. Cardeais católicos reunidos em Roma nesta segunda-feira concordaram em iniciar em 7 de maio o conclave para eleger o sucessor do Papa Francisco. A afirmação é da agência de notícias ANSA. Na quarta-feira da próxima semana, os cardeais vão participar de uma missa solene na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Depois, os eleitores vão se reunir na Capela Sistina para a votação secreta, que pode durar vários dias. Os cardeais foram convocados a Roma para escolher o novo Papa. Do total de 135 com direito a voto, porque tem menos de 80 anos, 80% foram designados por Francisco. Eles vêm de todas as regiões do mundo e não se conhecem.
Muitos fiéis temem que o novo Papa represente um passo atrás em relação ao legado do jesuíta argentino, marcado pela luta contra os abusos sexuais de menores de idade na Igreja, por mais espaço para mulheres e leigos e pela defesa dos pobres imigrantes. Muito bem, gente. Olha, vamos mais de notícia? A Justiça determina indenização à família de motorista morto lá na BR-116 e o repórter Giovanni Rodrigues traz mais detalhes. O juiz Guilherme Magno Martins de Souza pronunciou 2 sentenças envolvendo o acidente ocorrido na BR-116 em 21 de dezembro de 2024, quando um ônibus que fazia a rota de São Paulo à Vitória da Conquista colidiu com uma carreta carregada de pedra. Infelizmente, o motorista do ônibus da empresa Entran e mais 40 pessoas morreram no acidente. Ele trabalhava na empresa há apenas 21 dias. O juiz reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa de transporte. Isso significa que a empresa é responsável pelos danos causados, independentemente de culpa. Na primeira ação, movida pelos 2 filhos menores do motorista, representados pelas mães, o juiz determinou uma indenização total de R$ 360 mil, além de uma pensão mensal para os beneficiários. Na segunda ação, envolvendo os pais e irmãos do motorista, o valor total de indenizações foi de R$ 210 mil. Os valores foram calculados considerando fatores como a idade do motorista, expectativa de vida e o sofrimento causado pela perda. O laudo da Polícia Rodoviária Federal apresentou uma série de irregularidades no caminhão: excesso de carga, pneus desgastados e velocidade acima do permitido, e o motorista da carreta ainda estava com a CNH suspensa. A empresa e o motorista da carreta podem recorrer à decisão da Justiça. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigada, Giovanni. Segunda-feira, né, gente? Fica todo mundo meio atordoado, final de semana. Então, assim, vamos saber quais são os destaques do noticiário regional. Repórter Leonardo Apolinário chega ao vivo, direto da redação. Bom dia, Léo. Conta pra gente o que tá de destaque hoje. Bom dia, Juliana, toda a audiência do Tribuna Livre. Nós destacamos aqui algumas informações. Segunda-feira, dia de recomeço, dia de oportunidades, e o Cine de BH está com 186 oportunidades abertas para hoje, viu? Para pessoas que têm ou não experiência. Então, atenção você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que está procurando emprego, ou se você conhece alguém que esteja procurando emprego, tá? Tem vagas de operador de telemarketing, fiscal de loja, confeiteiro, churrasqueiro, torneiro mecânico, almoxarife. Tem vagas também para PCD com ou sem experiência, tá? Você pode conferir essas vagas no site da prefeitura, que é pbh.gov.br, ou então você pode procurar o Cine de BH. São 2 endereços, tem no centro, que é Rua dos Caetés 342, no centro, e tem também na região do Barreiro, que é a Rua Barão de Coromandel 982, tá bom? Agora, se nós falamos agora, Juliana, do dia do recomeço, da segunda-feira de oportunidades, também, olha só, é o dia do aumento, tá bom? Estamos com informações aqui de um levantamento que apontou que o preço da gasolina aumentou quase 30 centavos em BH em menos de um mês, exatamente. O levantamento do site Mercado Mineiro apurou em 200 postos de BH e da região metropolitana o preço médio da gasolina, que era de 6, e hoje está o preço médio de R$ 6,32. No início de abril, o combustível era vendido a R$ 6,07, uma diferença aí de 25 centavos. Agora, o interessante é que nesse período a Petrobras não anunciou nenhum tipo de repasse. Então fica aí essa dúvida, tá? Agora, a campanha de vacinação contra a gripe em BH foi ampliada, tá bom? A partir de hoje, um posto extra de vacinação começa a funcionar para receber os profissionais da saúde, do transporte coletivo, dos correios, professores, caminhoneiros e os profissionais das Forças Armadas. O novo posto funciona na Faculdade Estácio, que fica na Avenida Francisco Salles, número 23, do bairro Floresta, na região leste de Belo Horizonte, de segunda a sexta-feira, de 8 até o meio-dia. Agora, uma informação que acaba de chegar aqui, Juliana, é que diante de um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças na rede hospitalar
Lá de Contagem, a prefeita vai decretar hoje, meio-dia, situação de emergência em saúde pública, tá bom? O objetivo dessa situação de emergência em saúde pública é reforçar imediatamente o atendimento pediátrico. Só para você ter uma ideia, gente, no Centro Materno Infantil, a média mensal de atendimentos era de 2.100 casos por mês. Em março, essa média era por mês. Agora, foi visto que em março deste ano, o número subiu para mais de 2.700 casos. E até sábado, já foram realizados mais de 3.240 atendimentos. Então, fica esse alerta. Mais informações nós vamos trazer ao longo da programação da Rádio América e da TV Horizonte. Muito bem, muito obrigada, Leonardo Apolinário. Gente, olha só, a Juliana chamou e convocou e apareceu, gente. Apareceu a Margarida, não, apareceu a Flávia Santos lá de Londres, lindeza. Ela falou assim: Suelen, sou prima da Márcia Alves de Vespasiano. Ela é bem conhecida lá, ela é professora do coral da prefeitura. Sei quem é. E ela brincou, é aquela velha história, né? É fim de quem? É verdade, né, gente? Ó, um beijão, Flávia, é isso aí, um beijão Vespasiano. Ela gosta dos parentes aí. Boa, tem gente aí, ó, Felina, Céu Azul é Evelina, Evelina tá aqui, ó, bom dia, Juliana e Suelen, que Deus abençoe, todos os dias vocês estão aqui na beira do fogão comigo, tem lugar melhor pra estar? Tem não, minha gatinha, tá tudo certo. Ó, Vânia Lúcia Alves lá de Vespasiano também aparecendo. Gente, agora eu pedi aparecer um monte de gente aqui, eu adoro, daqui a pouco eu mando abraço pra vocês, que para quem está na TV Horizonte, Suelen chega agora com mais informações sobre as eleições no Canadá, voltamos já, fica aí, hein? Tribuna Livre. De volta com o nosso Tribuna Livre, 28 de abril de 2025, gente. Segunda-feira é o dia que nós falamos aqui sobre temas ligados ao meio ambiente, não é mesmo? Hoje a gente vai falar sobre o tombamento do complexo arqueológico lá de Aredes, em Itabirito. Repórter Giovanni Rodrigues vai contextualizar pra gente. Vamos ouvir. A Justiça Mineira estabeleceu um prazo de 6 meses para que a Prefeitura de Itabirito declare o tombamento das ruínas do complexo arqueológico de Aredes, localizado na área rural do município. O pedido para que a área seja reconhecida e protegida partiu de uma ação do Ministério Público Estadual encaminhada ao Judiciário em 2018. As ruínas de Aredes são vestígios do ciclo do ouro, ocorrido em Minas a partir do século XVII. O sítio arqueológico é apontado pelos promotores como uma referência para estudos e pesquisas sobre o período colonial, que deve ser preservado pelo município. Com a decisão judicial, a Prefeitura de Itabirito fica proibida de autorizar qualquer tipo de exploração ou atividades que possam comprometer o complexo, composto por ruínas da sede de uma fazenda, uma capela e uma senzala. No passado, a área de pouco mais de 1.500 hectares abrigava uma grande propriedade para a criação de gado e alimentos, onde mais tarde foram exploradas minas de ouro. Repórter Newton Lopes. Muito obrigada, gente. Nós ouvimos agora o repórter Newton Lopes. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos com o professor da IFMG, né, do campus de Ouro Preto e militante da Flama, frente da luta dos atingidos e atingidas pela mineração. Você já sabe, Daniel Neri. Seja bem-vindo, Daniel Neri. Obrigado, bom dia. Muito bem. Ô, professor, vamos, para começar a falar sobre essa questão lá do Complexo de Aredes, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Então, a gente tem que entender a contradição que está acontecendo em Minas Gerais com o governo do Estado, que com frequência vem desafetando áreas que são unidades de conservação, vem desapropriando áreas, tudo em prol do interesse da mineração. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, do caso da unidade de conservação de Fechos, em que o governo desafetou parte, né, retirou a proteção de parte da unidade de conservação. Em Congonhas, por decreto, ele desapropriou mais de 300 hectares em prol do interesse da CSN para fazer lá suas pilhas de estéreo e rejeito. A Justiça parece voltando a agir no sentido da proteção do meio ambiente em Minas Gerais. Então, essa proteção de Aredes,
A gente teve recentemente a decisão da juíza lá em Ouro Preto, que não deixou voltar a mineradora em Botafogo por causa das cavernas. Mostra que o Poder Judiciário não está se alinhando tanto como o governo do estado no que diz respeito à proteção ambiental. E aí a gente está falando de unidade de conservação, a gente está falando de água, a gente está falando de biodiversidade, e a gente sabe que a mineração, principalmente a mineração de ferro em grande escala, acaba com tudo isso, né? Verdade. Ô, professor, só para contextualizar o pessoal também que está nos escutando, né, gente? O complexo arqueológico de Aredes, ele é constituído por uma extensa área, não é isso? Que foram desenvolvidas atividades relacionadas à mineração de ouro, agropecuária e ao comércio, tendo produzido vestígios e que resistiram ao tempo e se tornaram evidências arqueológicas, não é isso? É patrimônio cultural, né? Quer dizer, a gente tem arqueologia, a gente tem história, a gente tem um enorme conteúdo ali para ser preservado. Então a gente está falando da preservação ambiental, a gente está falando de nascentes, a gente está falando de aquífero, mas no caso de Aredes a gente está falando também de patrimônio cultural. Muito bem. Considerando nosso histórico aqui de apontamentos do Ministério Público, a gente já pode ficar mais otimista com a atuação do Ministério Público? Não, infelizmente não. O Ministério Público de Minas Gerais, ele tem uma história que começa nos anos 90, com um tipo de acordo que é feito com o Banco Mundial, onde aqui tem o projeto piloto de uma política que é chamada de política de resolução negociada de conflitos. Essa política, ela surge para resolver problemas ligados ao meio ambiente, especificamente, ou mais propriamente, a mineração. Ela serve também para os casos de conflitos agrários, ela serve para o caso de conflitos urbanos, mas ela age muito a favor da mineração. E, infelizmente, o nosso Ministério Público Estadual, ele continua com os pés fincados nessa política. Essa política de resolução negociada de conflitos, ela é fortemente assimétrica. A gente viu isso nos conflitos relacionados ao rompimento da barragem de Fundão, depois de Brumadinho, depois dos casos da lama invisível, né, do terrorismo de barragens, né, Barão de Cocais, Nova Lima. Os acordos são fechados entre quatro paredes, sem participação das pessoas atingidas. Então, assim, bom, infelizmente a gente ainda não tem um cenário em que o nosso Ministério Público Estadual atue de forma a garantir a defesa do meio ambiente. Ele tem atuado muito de forma a garantir a realização de acordos, e esses acordos, infelizmente, eles sempre são mais benéficos às mineradoras do que a população, do que a natureza. Não é fácil não. Professor, eu estava lendo a respeito, né, que os vestígios encontrados no complexo destacam-se em catas a céu aberto, áreas escavadas com cortes, bocas de galeria, tanques ou açudes, canais arrimados ou não, estrutura para encabeçamento de bicame. Principalmente esse encabeçamento de bicame, você esclarece para a gente, por gentileza? E esse tem mudeus também, enfim, rejeitos, esclarece para a gente tudo isso, mundel, bicame, são estruturas antigas que eram utilizadas para canalização de água, que eram utilizadas para armazenamento de ouro, para se desfazer dos rejeitos. Tudo isso mostra uma arquitetura e uma engenharia, né, do século XVII, do século XVIII, do século XVIII principalmente, que é um enorme patrimônio. Para você ter uma ideia, a gente tem estruturas semelhantes lá em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, do lado da barragem de Doutor. E o que a Vale fez? Ela tomou conta do território e não deixou caracterizar, né, a Fazenda Pitangui, onde a gente tem estruturas muito semelhantes a essas de Aredes, como patrimônio cultural. E aí uma parte já foi soterrada, as pessoas não têm mais acesso, patrimônio que já está no plano de tombamento da cidade de Ouro Preto, mas lá as coisas são mais difíceis. Ô, professor, aproveitar a sua presença aqui, ó. O meu coordenador de jornalismo, Paulo César Jardim, está passando para a gente uma informação de agora do portal da cidade de Brumadinho. Uma adutora da Vale se rompeu sob a ponte Alberto Flores, em Brumadinho, e causa interdição do local nesta segunda-feira, dia 28 de abril. Segundo a Prefeitura, por volta das 9 horas da manhã, a Defesa Civil Municipal foi acionada pela Polícia Militar a respeito do rompimento. Equipes foram ao local e seguem em monitoramento da situação, aguardando a confirmação de informações técnicas por parte dos órgãos competentes. A ponte de acesso está interditada, porém o trânsito segue em desvio. Conforme a Prefeitura, não há risco às residências e às pessoas, e não se trata de risco de rompimento de barragem ou algo similar. A recomendação é que a população evite circular nas imediações da ponte até que novas orientações sejam divulgadas. Ainda conforme a Prefeitura, nenhum representante da Vale está no local. O portal da cidade entrou em contato com a Vale, que diz que irá apurar o ocorrido,
mas até o momento não deu esclarecimentos sobre o fato. E aí, professor? Uma cidade hospedeira de mineração, né? Onde o parasita se instala, o hospedeiro adoece. É isso que acontece com as nossas cidades hospedeiras da mineração. Brumadinho, caso emblemático. Tem que ver, né, apurar a extensão desse rompimento dessa adutora. A adutora, a princípio, é de água, né? Então, mas pode ser também de rejeito, então precisa apurar. O professor, e aí, nesse caso lá de Itabirito, Aredes, o que a gente pode esperar daqui para frente? Esperar o tombamento definitivo, tem que ter o tombamento municipal, e o que a gente pode projetar é que essas ações se ampliem, né? Porque normalmente o contragolpe das mineradoras, do setor minerário, ele vem forte. Então eles atuam com um lobby pesadíssimo, né, sobre a justiça, eles vão para o Tribunal de Justiça, eles entram com recurso. Então a gente precisa se preparar para esse contragolpe, manter mobilização popular, né? A gente teve no 21 de abril o Abraço na Serra da Moeda, né, que é um ato anual que acontece e que foi muito importante para garantir que a Gerdau não expandisse a cava da sua mina para o outro lado da vertente da serra virado para a Moeda, né? Então o que a gente precisa é projetar esse contragolpe, entender que isso é uma vitória temporária, que o Tribunal de Justiça pode reverter essa decisão e, portanto, a gente precisa se manter mobilizado para impedir qualquer retrocesso, qualquer recuo numa decisão tão importante como essa. É isso, né, meu povo? Não é fácil, não. Ó, aproveitar esse finalzinho aqui desse quadro. Cleidmar também mandou oi. Mandar um abraço aqui pro Marcos de Araújo. Tá ligadinho aqui no programa do Bairro Califórnia. A Cleidmar tá dizendo aqui: Juliano, tô aqui no fogão, mas ligadinho em você. Você tá falando sobre o tema do nosso programa do próximo bloco. Mandar um abraço também pra Sara Peixoto. Tá dando aqui um bom dia para mim e para a Suelen. Deus abençoe vocês, todos os funcionários da Rádio América. Sérgio Nogueira também, falando de educação. Daqui a pouco eu vou ler esses comentários aqui, né? Ô, professor... Nem tá fácil pra gente não, né? E quando que a gente vai ter o tombamento da Serra do Curral? Não, mas não era isso que eu queria te falar, não. Eu queria que você comentasse rapidinho pra gente, 2 minutos, essa última notícia que a gente não teve oportunidade de falar, que envolveu esse esquema com funcionários da ANM. Quer dizer, quem tem que fiscalizar a mineração envolvido em corrupção? Além dos funcionários da ANM, apareceram ligações, por exemplo, com Lucas Callas, que é o queridinho da mineração atualmente em Minas Gerais, não é? Que até o presidente Lula foi inaugurar a fábrica dele de insulina lá em Nova Lima, que é tido como grande inovador, que fala aí em todos os cantos de mineração sustentável, está entranhado com essa turma da Gutschit, com essa turma da Impabra, com essa turma da mineração na Serra do Curral. E o que a gente precisa, de verdade, é destrinchar os laços que o setor minerário tem com a ANM, com a SEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, porque a gente sabe que tem muita coisa acontecendo por baixo dos panos e que foi investigado pela Polícia Federal e tem muito mais coisa para ser descoberta. É isso, gente. Olha, agradecer aqui mais uma vez a presença do professor Daniel Neri, do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, militante da Flama, à frente de luta dos atingidos e atingidas pela mineração. Gostei dessa camisa, hein? Depois segunda-feira da próxima, daqui 15 dias, eu te trago essa camisa da Rádio América também. Tá lá em casa, eu esqueci, tá? Ah, beleza. Ó, gente, 11h41, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar aqui sobre o Dia da Educação. Vai mandando aqui sua resposta, sua opinião para mim, 994122179. O que você acha que falta para a gente ter uma educação de qualidade para todos, hein? Fica aí, volto já. Voltamos já. De volta com o nosso Tribuna Livre, gente. 28 de abril de 2025. Olha, hoje é Dia Mundial da Educação. Pessoal participando com a gente aqui no 994122179. Antes da gente anunciar a convidada que está aqui com a gente hoje, super especial para falar sobre isso, vou ler algumas mensagens aqui que a gente já vira gancho para a gente falar na entrevista. O Sérgio Nogueira está dizendo assim, ó. Bom dia, paz e bem. Sobre a educação formal, manteria seu papel fundamental na sociedade, especialmente nos primeiros anos de vida.
do indivíduo, pois ela continua a possibilitar a mobilidade social. As escolas ainda seriam espaços de socialização, qualificação. Sérgio Nogueira, lá do Concórdia. Maria Eliane está dizendo assim, ó, bom dia, meninas, falta compromisso e caráter dos poderes. Nosso Brasil é tão rico em matéria-prima, tem tudo aí para frente, mas a ganância não deixa. Ela está falando assim, que eu perguntei, né, o que falta para que todos tenham uma educação de qualidade, né? Que eu acho que essa fala todos é muito imprescindível, porque nem todos têm, né? As pessoas correm muito por fora. A Cleide Marta dizendo assim, Juliana, educação é um assunto difícil de falar. A gente sabe que a educação municipal de Nova Lima é muito boa, mas a estadual tem muita falta de professor. Igual o nosso amigo falou, está cada vez mais difícil. Então, acho que os nossos filhos ficam prejudicados, né? Mas sei que tem que valorizar os professores em todas as áreas. Tem mais gente participando aqui, daqui a pouco a gente conversa. Isso aí, vamos apresentar, né, gente, a nossa convidada de hoje para falar sobre os caminhos da educação. Estamos recebendo a professora da Faculdade de Educação da UFMG. Ela é pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Cultura e Escrita Digital. Mônica Araújo, seja bem-vinda. Que currículo, hein? Bom demais. Obrigada pelo convite. Prazer poder falar um pouco sobre educação com vocês aqui. Ô, Mônica, vamos começar pelo começo, né? O que a gente pode falar sobre educação, meio que seja uma fala genérica nesse Dia Mundial da Educação? Eu acho que a gente tem que promover educação de qualidade. Acho que a primeira discussão que a gente tem que fazer, e educação para todos, eu acho que essa fala que vocês já colocaram aí é fundamental. Então, educação para todos, educação de qualidade para todos. E a gente está bem distante ainda nesses dois quesitos, né? Porque falta políticas públicas, né? Políticas públicas de formação de professores, de estrutura nas escolas, né? Por mais que a gente já avançou muito, o Brasil já avançou muito em estrutura, em materiais didáticos, em várias políticas públicas que atendem aí, por exemplo, livros didáticos. Na minha época a gente não tinha livro didático, né, gente? Vocês sabem disso. O PNLD é um programa importante, um programa robusto, mas existem alguns programas importantes, mas a gente tem muito para avançar, principalmente hoje em dia, pensando nas diversidades que a gente tem, não só na diversidade do Brasil, mas na diversidade de acesso a essa escola, a várias questões. A gente tem muito que desenvolver e crescer, né? Mônica, realmente, porque olha só, segundo o censo, gente, de 2022, 32% da população brasileira com mais de 18 anos tem um ensino fundamental incompleto. E os que têm fundamental completo, mas o ensino médio incompleto também representam cerca de 15,4%. Já a população com ensino médio e superior incompleto é cerca de 35,8%. Quem tem mestrado é cerca de 5% da população e doutorado 2%, não é isso, professora? Por aí? É isso. A gente vai ver, quanto mais aumenta o nível, né, de ensino, menos a gente conseguiu atingir o que a gente deveria, né? E isso é claro, é fruto de falta de políticas públicas de fato, e falta de políticas públicas de Estado. Uhum. Porque as políticas públicas de Estado, elas permanecem independentes do governo. E a gente precisa de políticas públicas na educação de longo prazo, porque a educação não é de um dia para o outro que a gente muda. A gente muda com o tempo, né? Então, a gente está distante por questões diversas, né? A gente não pode falar de um ponto ou outro, mas esse processo vai diminuindo e aí esse entendimento de que a educação é importante também, porque vai mobilizar, como foi falado aí por um ouvinte, possibilidades de mudança social. E hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, essas possibilidades que, teoricamente, algumas pessoas acreditam que vai acontecer uma mudança rápida, isso já pode também influenciar muito. Então, acredito que, infelizmente, a gente tem pouco a comemorar hoje. Sim. Ô, professor, o Marcelo de Matos aqui, queridíssimo ouvinte, está falando, Juliana, ó, educação deveria começar com a valorização do professor, mas é uma profissão em extinção. Inclusive, tivemos recentemente o programa Pé de Meio do Governo Federal, né, tentando reverter isso. Fazer as pessoas que estudam, receber esqueci o nome, como é que fala, gente? As matérias ligadas à educação. Sim.
possam receber um valor para isso dar um incentivo. Os alunos de graduação. Os alunos de graduação. Na verdade, a gente já tem uma previsão de apagão de professores no Brasil, né? Então, a gente precisa, sim, de políticas públicas de valorização, e valorização não é só financeiro, né? Vamos entender isso, é importante. Valorização são vários aspectos, também a questão econômica, né, financeira, o salário desses professores, mas melhores condições de trabalho, estrutura das instituições que você trabalha, possibilidade de desenvolvimento nessa carreira, são vários aspectos. E a gente não basta só dar acesso e fortalecer políticas que possibilitam esses jovens que terem vontade de entrar, como esse programa, essa política pública do Pé de Meia, né? Mas também a gente precisa de políticas públicas para depois dessa formação, né, desse professor. Porque ele ainda se encontra, ainda é fraco, é frágil ainda, né? Então, acredito que é necessário promover políticas públicas, principalmente agora, pensando nos estudos sobre leitura e escrita digital, que é o meu campo de estudo. A gente precisa continuar formando. A formação, o professor que estuda há 30 anos, há 20 anos atrás, na graduação, ele tem que continuar estudando, porque muitas coisas mudam. Reciclando, né? A formação continuada, né? Que a gente fala. Tanto em serviço como fora. Então, pensar em políticas de formação, de valorização, nos vários aspectos, é essencial para que a gente possa melhorar esses dados aí ao longo da educação básica, do ensino superior também. Verdade. Mônica, eu queria trazer também para a nossa discussão hoje sobre a questão das famílias estarem setorizando, né, encaminhando para as escolas a educação dos filhos. Foi um assunto que, inclusive, esses dias eu vi da professora falando, gente, eu não tenho que educar o filho com princípios básicos que são da família. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso também, professora. Sim, eu acredito que a gente tem um problema social, né? Social, cultural. Não é recente, a gente tem famílias que precisam trabalhar fora e, infelizmente, alguém precisa cuidar dessas crianças, e a instituição escolar virou essa possibilidade. Antigamente a gente tinha um grupo de famílias, né, avós, e que ajudavam nessa criação dessas crianças. Então a escola virou esse espaço. A gente tem um problema que é social. Então, acredito que necessitamos pensar mais nessa criança. Então, por exemplo, a gente pensa em países desenvolvidos, eles têm políticas para isso. A Finlândia está na frente, inclusive. Tem políticas específicas para isso, para dar mais atenção a esses pais, para ficarem mais com as crianças por um longo espaço de tempo, né? Não só por 4 meses. Então, a gente precisa de políticas públicas. Sim, verdade. Já estamos caminhando para o final, que infelizmente, viu, Mônica, mas já antemão queria agradecer a Mônica Araújo, que é professora também da Faculdade de Educação da UFMG, pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura e Escrita Digital. Para a gente encerrar, Mônica, em função disso tudo que a gente falou, uma coisa é certa, né? Tá difícil demais para o professor. Tá difícil. Tá difícil para professor em qualquer nível de ensino, na verdade, né? Mas a gente precisa de buscar essa parceria com a família. Eu acho que a parceria com a família é essencial. A família precisa ir para a escola, precisa estar junto com a escola. Porque se a criança passa mais tempo na escola, é esse lugar que às vezes tem muito mais informação dessa criança do que no próprio espaço doméstico, né? Então, acredito que é necessário a gente criar políticas públicas, a própria escola promover esses encontros com mais frequência, a escola e os pais, né? Esse movimento é da escola para a família para a escola. Via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla, sim. E acredito que esse é o movimento que tem que se intensificar para a gente melhorar todos esses processos, todas essas questões da educação. Muito bem. Muito obrigada, viu, Mônica? Agradecer a Mônica Araújo, professora da FAI-UFMG. Gente, mandar um beijo para todo mundo que participou aqui. Hoje eu gostei, hein? Shirla Aparecida lá de Betim tá dizendo: Juliana, Suelen, amo vocês e a Rádio América. Vocês são minha companheira, gracinha. A Sônia Rezende mandando aqui beijo no coração, você chamou meninas. As Sônias aí, apareceram. Ih, quando eu chamo, pô, vem. Eliane lá de Ouro Preto, não deixe se abater por nada. Ergue a cabeça e comece o dia acreditando que, por mais difícil que seja a sua vida, Deus sempre terá uma saída, uma resposta e uma solução. Muito bem, Tribuna gente. Livre ficando por aqui. A produção de hoje, a apresentação
Minha da Suelen, estagiários Luiz Barcelos, Daniele Camargos, Rafaela Bernardi. Trabalhos técnicos Haroldo Ferreira, Wellington Barbosa, Luca Vasconcelos, Alan Júnior e Marcelo Salgado. Coordenação de jornalismo da Rádio América, Paulo César Jardim. Coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos. Direção da Rádio América, Elanilza Carneiro. Direção geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Vem aí agora o Rede Notícias com o Júnior Brasil e a Nikele Fonseca, que traz os detalhes sobre as alterações de horários do metrô, tá, gente? E também sobre o Vaticano, que se prepara para este momento do conclave. Então, até amanhã e fique com a gente. Até amanhã, beijo grande!